Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditarmos acerca da Palavra de Deus. O que você sonhava em ser quando criança? Nem sempre os nossos sonhos, de criança, aquilo que você imagina que vai fazer, dá certo, né? Às vezes você imagina aí que vai ser algo, muda várias vezes, durante a infância, mas nem sempre aquilo que você pensa, aquilo que você sonha para sua vida, isso de fato acontece, ocorre, não é? Criança, eu só tive dois pensamentos acerca da profissão, não é? O primeiro, ainda muito pequena mesmo, nós ganhamos, de presente de Natal, duas bonecas, As bonecas eram quase do nosso tamanho, eram aeromoças, À época, comissárias de bordo. Aí com aquele uniforme. E aí eu pensei, olha, serei uma aeromoça. Mas demorou bem pouco isso. Depois eu imaginei ser professora. Isso aí deu mais certo, Cursei. É uma honra ensinar. Então aqui, principalmente no Ocidente, a gente pensa em ser muitas coisas. Mas nos tempos bíblicos, as mulheres, elas não tinham muitas opções, Elas não tinham a oportunidade aí de pensar o que é que elas iriam ser. Elas eram criadas para casar. E não apenas isso, elas precisavam ter filhos. Então esse certamente era um sonho que ela precisava carregar pela vida inteira. E que se isso não desse muito certo, não era uma boa coisa na vida de uma mulher. E eu queria meditar com vocês hoje acerca da história de uma mulher que, indo de encontro, a essas expectativas, parecia que ela estava muito bem em relação ao fato de, apesar de ter casado, não ter tido um filho. Acompanha comigo essa história. Nós vamos fazer a leitura em 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8. Olha só o que nos diz o relato bíblico. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu que veio ali e retirou-se àquele quarto, e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: Chama esta sunamita. E chamando-a, ela se pôs diante dele. Porque ele dissera: Diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: Chama-a. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: Ai, minha cabeça! Ai, a minha cabeça! Então disse a um moço: Leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou para sua mãe, e esteve sobre seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta, e saiu.
E chamou seu marido e disse: Manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado? E ela disse: Tudo vai bem. Então abordou a uma jumenta e disse a seu moço: Guia e anda, e não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu, pois, ela e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi seu moço: Eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhes: Vai tudo bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: Vai bem. E chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés, mas Geazi chegou para retirar. Diz, porém, o homem de Deus: Deixa, porque a sua alma nela está triste e amargurada, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: Pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu: Não me enganes? E ele disse a Geazi: Cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe o aviso, dizendo: Não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. E então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: Chama essa sunamita. E chamou-a e veio a ele, e disse: Toma o teu filho. E veio ela e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, tomou o seu filho e saiu. Essa aí é uma história do Antigo Testamento, né, bastante conhecida, a história da mulher sunamita. Né? É uma mulher que teve aí uma experiência tremenda com o Senhor. A gente está aqui no momento do ministério do profeta Eliseu, né? Ele está lá exercendo o seu ministério e ele saía frequentemente de Samaria, né, onde ele morava, e até o Monte Carmelo. Percurso longo aí, a gente tinha uns 56 quilômetros para chegar, né, de Samaria até o Monte Carmelo. Era uma viagem extremamente cansativa. E para ir até o Monte Carmelo, ele passava por Sunem. Nós não sabemos o nome dessa mulher, né? Ela é conhecida como a mulher sunamita. Ela observou o profeta. Ela observou aquele homem e conseguiu ver naquele homem algo diferente. Ela conseguiu perceber em Eliseu algo de Deus. Então ela disse: Vou alimentar este homem. Este aí é um homem de Deus. Entra na minha casa. Venha comer pão aqui. Venha dar aí uma parada nessa sua trajetória até o Monte Carmelo. Eu sei que é uma viagem longa. Da onde você estava até para onde você vai. Então faça aqui, na minha casa, esse ponto de descanso. E nessas conversas, né, nesse dar pão, nesse alimentar-se com o profeta, ela percebe algo de tremendo na vida dele. A marca de Deus, a presença de Deus. Tanto que ela resolve fazer algo.
Eu estou diante de alguém que eu consigo sentir a marca de Deus, que eu consigo sentir a presença de Deus. Marido, vamos fazer algo? Eu tenho percebido na vida deste homem que ele é alguém diferente. É alguém que tem uma marca diferente. Vamos fazer um quarto, vamos preparar um lugar para ele. Quando ele passar, por aqui, ele já vai saber que tem um lugar próprio, preparado, à espera dele. Vamos fazer aí um pequeno quarto junto ao muro. Vamos botar uma cama, uma mesa, um candeeiro. Vamos deixar assim um lugar bem aconchegante para esse homem quando ele passar. A atitude daquela mulher mexe com Eliseu. Ele diz: poxa, que coisa legal, que coisa tremenda, né? Essa mulher, ela se preocupou comigo, se preocupou com a gente, Geazi, para que a gente tivesse um lugar para ficar. Ele se sente valorizado e agradecido. Gratidão. Nós precisamos ser gratos, ter um coração agradecido. E ele diz: Geazi, o que a gente pode fazer para essa mulher? Chama ela aqui. E tem alguma coisa que a gente possa fazer aí por você? Nós ficamos felizes, né? Nós ficamos aí satisfeitos com a sua atitude. Tem alguma coisa aí que a gente pode fazer para você? Eis que você tem nos tratado assim com tanto desvelo. O que nós podemos fazer por você? Há algo que nós podemos pedir ao rei, falar com o rei ou ao chefe do exército? Há alguma coisa? Você está precisando de alguma coisa? Eu posso ser útil de alguma forma? A resposta daquela mulher: eu habito no meio do meu povo. Olha, eu estou bem. Eu habito aqui no meio do meu povo, eu tenho uma família. Não precisa se preocupar. Comigo está tudo bem. Quando eu estava lendo hoje, o texto, meditando aqui no texto, eu me lembrei de Ana, esposa de Eucana, a mãe do profeta Samuel, que chorava, não comia. A postura dela e de Ana são posturas diferentes da sunamita e de Ana. Isso não quer dizer que a mulher sunamita não tivesse o desejo de ser mãe. Ana deixava isso muito claro, externava isso, porque as pessoas são diferentes. Lembre-se disso. As pessoas, elas são diferentes. Então, nem sempre elas vão ter a mesma reação diante de um fato. Isso não quer dizer que elas não estejam, que uma não esteja se importando ou que uma se importe mais com o fato do que a outra. Essa mulher, talvez ela tenha entendido que não seria mãe, que não poderia ter um filho. Apesar desse ter sido um sonho ao longo da sua vida. Ela foi criada, ela foi preparada para isso e casou-se. E não teve um filho. E não pôde dar ao seu marido um filho. E isso era algo complicado naquela sociedade, era complicado para a vida daquela mulher. Mas ela diz: olha, eu estou bem. Talvez ela estivesse dizendo: olha, eu aprendi a viver bem em qualquer situação. Eu estou aqui. Tenho uma casa, uma família, então isso me basta. Mas Geazi, sempre atento, correndo na frente, ele diz: olha, profeta, ela não tem filho. E o marido dela já é velho.
Quando o profeta fala, ela diz: ah, meu Senhor, não me engane. E sabe por quê? Porque esse era um sonho antigo. Talvez era aí um sonho que ela tivesse deixado para trás, um sonho que ela escondeu, esqueceu. Se nós pensarmos em Israel, né, ter um filho era a maior bênção, né? Uma mulher que não tinha filhos, né, na cultura judaica, ela era completamente envergonhada. E isso na cultura antiga como um todo, né? Na história antiga como um todo, a mulher ela era vista assim, né? Ela passava, né, da propriedade do pai para o marido. Ela sempre dependia de um homem que estivesse, né, para mantê-la, para guardá-la. Então, na cultura lá de Israel, a mulher que não tinha filhos, ela ficava envergonhada, tanto que ela vivia chorando, né? Era ridicularizada pela outra esposa do seu marido. E a lei judaica, ela permitia ao marido divorciar-se da mulher, caso ela não pudesse dar um filho a ele, para que levasse a sua descendência. Mas a mulher, esta mulher sunamita, ela conseguiu acolher no seu ventre, nos seus braços, uma criança. A criança nasce e cresce. Então, assim, parece que a vida dela tomou um outro colorido, não é? Eu que tinha um sonho escondido, algo que eu não pensava mais, algo que eu havia aí guardado, trancado aí as 7 chaves. Agora eu estou vendo aí a vida com uma outra cor. Menino cresceu. Estava lá com seu pai e adoece. É levado à sua mãe e morre. Ele morreu no colo da sua mãe. Como é que ficou a cabeça dessa mulher? Como é que ficou o coração desta mulher? Ela começou aí a atravessar um outro deserto na sua vida. E talvez agora um deserto ainda muito mais doloroso do que aquele de não poder ter um filho. Porque agora ela teve um filho, ela carregou esse filho. E ela começa a atravessar esse deserto. Ela começa a atravessar o seu vale. E nesse vale que ela atravessa, a morte não era mais uma sombra, né? O vale da sombra da morte. A morte parecia ser uma companheira de caminho. A morte havia se tornado real na sua casa, no seu lar. Seria a companheira dela naquele percurso de Sunem até o Monte Carmelo. Foi uma viagem longa. Foi uma viagem aí de uns 24 quilômetros, né? Subindo até o Monte Carmelo. Mas que ela faz isso. Que ela vai nesta batalha. Para recuperar a vida do seu filho. Eliseu a vê de longe, consegue perceber que algo estava errado, mas Deus não revela a ele. Se você olhar aí o verso 27, né, ele vai dizer isso. Finalzinho do verso 27, né, ela disse, olha, ela está amargurada, né, quando ela chega até Eliseu, né, que se prostra aos seus pés, né, que se agarra aos seus pés, ele vai dizer, olha, deixa, porque a sua alma, né, Geazi tenta tirá-la, ele vai dizer, deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor não me manifestou, o Senhor não me disse o que está acontecendo com essa mulher.
Mas eu percebo que ela está amargurada, que o seu espírito está amargurado, deixa. E aí ela vai dizer, olha, meu filho, eu disse que o Senhor não me enganasse. O meu filho. Eliseu diz que Gési pegasse o bordão, mas ela entende que aquele momento era o momento em que o profeta de Deus, o homem de Deus, deveria ir. E ela disse, olha, eu não vou sair daqui. Eu não vou sair desse lugar a não ser com o Senhor. Texto tremendo, né? Eliseu desce. Eliseu ignora algumas rituais, né? Que a lei prescrevia, né? De você não ter contato com um morto. Mas ele se deita sobre o menino. E ele só sai daquela luta, daquela briga que ele trava, quando o menino volta à vida. Quando o menino revive. Quando ele pode entregar uma criança viva, saudável, à sua mãe. Que lição você pode tirar aí dessa história bíblica para você? Eu pensei em algumas para a minha própria vida. Olhar para a vida dessa mulher e perceber que ela era uma mulher de profunda sabedoria e fé. Era uma mulher que não vivia aí debatendo-se, agitando-se por qualquer coisa. Era uma mulher que sabia lutar. Era uma mulher que sabia quando precisava parar, mas também sabia quando precisava seguir. Às vezes a gente se perde porque fica batendo, se debatendo para todos os lados. Esquecemos que existem momentos que precisamos parar. E existem momentos que precisamos avançar, ir além. Quando eu olho para a vida dessa mulher, vê-la como uma mulher sábia, uma mulher de fé, eu também vejo que ela conheceu, reconheceu Deus. Ela adquiriu conhecimento de Deus, tanto que ela consegue ver em Eliseu a marca de Deus. Ela conseguiu perceber aonde Deus estava trabalhando, o que Deus estava fazendo. Ela conseguiu perceber isso, ela conseguiu conhecimento de Deus. Como é que está o seu conhecimento de Deus? O que você tem aprendido, o que você tem visto? Você tem conseguido reconhecer Deus na vida de pessoas, em eventos? Os céus manifestam a glória de Deus. O Senhor está aí falando. Você tem conseguido perceber isso? Conhecendo Deus, olhando para a vida de Eliseu e conseguindo perceber Deus na vida dela, ela cresceu no conhecimento. Ela conseguiu ver aí que Deus é um Deus que é especialista em realizações esquecidas. Olha, eu não estou mais lutando por filhos. Me conformei com isso, guardei aqui esse sonho. Aí ela vê, olha o homem de Deus e descobre que Deus é especialista em realizar sonhos.
sonhos ocultos. Então ela descobre um Deus que realiza sonhos e que é Senhor da vida, que a vida lhe pertence, tanto que ela teve um filho. Mas o conhecimento de Deus não parou aí. Porque quando ela viu que Deus era o Deus que trouxe a vida, ela também conseguiu entender que Deus era um Deus extraordinário, que era Senhor não apenas da vida, mas era Senhor sobre a morte. Tanto que ela sobe ao Monte Carmelo. Ela não se agitou, ela não gritou, ela não disse para o seu marido, meu filho morreu, o que eu vou fazer da minha vida? Ela entendeu nesse momento que Deus era um Deus extraordinário, era Senhor da morte, que tinha poder sobre a vida e sobre a morte, é por isso que ela sobe. Ao descer com Eliseu, ao receber novamente os seus filhos, ela conseguiu crescer ainda mais. Ela conseguiu descobrir ainda mais a importância de confiar e esperar em Deus. Eu não vou poder ouvir você, mas responda aí onde você está. Quais são os seus sonhos? O que é que você deixou enterrado? Lembre que Deus é Deus. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é especialista em realizar sonhos. Então, por mais difícil que seja, espere em Deus, confie. Se tiver que subir ao Monte Carmelo, suba. Mas creia que Deus tem poder para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Que Deus abençoe sua vida. Um grande abraço para você e até a próxima.